Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Seja bem-vindo a mais um episódio do SBGG Cast. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema cada vez mais relevante diante do envelhecimento populacional, a relação entre atividade física e demência. Por muito tempo, encaramos a demência quase como um destino inevitável, algo que acontecia e para o qual tínhamos poucas ferramentas de intervenção. Esse paradigma mudou. Hoje sabemos que o exercício físico é uma das intervenções não farmacológicas com maior nível de evidência, tanto na prevenção quanto no manejo das síndromes demenciais. Dados recentes, incluindo o relatório da Lancet Commission de 2024, apontam que até 45% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados com modificações em fatores de risco ao longo da vida, e a inatividade física figura entre os principais deles. Esse dado pode chegar até quase 60% na região da América Latina. Na prática clínica, a pergunta que nossos pacientes familiares nos fazem é: qual exercício, com qual frequência e em qual fase da doença? Realmente essa atividade física pode ajudar a prevenir a demência? E quando a doença já está instalada, ela ainda traz benefícios? Como adaptar os exercícios às diferentes fases dessa condição? É exatamente isso que vamos explorar hoje com dois especialistas que trazem perspectivas complementares e indispensáveis para essa conversa. Para conversar sobre isso, eu, o geriatra Rafael Pinheiro, iremos entrevistar o Dr. Charles Barbosa, médico geriatra, e a Thalita Cesaretti, educadora física e especialista em gerontologia. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria, Rafael, uma alegria participar aqui falando Charles Barbosa. Estamos aqui disponíveis para discutir sobre esse assunto tão palpitante e de interesse, né? Um assunto tão atual em torno do envelhecimento. É interessante falar do exercício físico e dizer que é um tema atual, não é algo que é discutido já há tantas décadas, mas os conhecimentos acerca dos benefícios da atividade física, não só relacionados à cognição, como à saúde geral, têm crescido cada vez mais, assim como o número de estudos com interesse nesse tema. Muito obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando como profissional de educação física, falando sobre a importância do exercício físico, o impacto positivo na cognição, assim como o Charles falou, na saúde em geral do indivíduo e o papel mediador dessa prática ao longo do envelhecimento. Fique à vontade e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente, pessoal. Também estou muito feliz, né? E acho que vai ser um momento muito bacana aqui de conversa, de troca, que eu acho que vai trazer muito ganho aí para os nossos ouvintes. Então vamos começar, né? Vamos começar aqui com o Charles. Charles, quando falamos em prevenção da demência, o exercício físico ele costuma aparecer realmente entre as principais recomendações, né? E qual é a força dessa evidência científica, Charles? Conversa aí um pouquinho com a gente. Eu acho que o primeiro grande passo na sua pergunta é a gente falar que, em números absolutos, os países em desenvolvimento, como o Brasil, nós já sobrepujamos os países desenvolvidos. Então, trata-se de um problema de saúde pública e no qual a América Latina, dos continentes, é o que mais potencialmente pode crescer em número de casos. Em torno de 534% de crescimento até 2050. Rememorando que, em números absolutos, nós já temos mais casos de demência do que os países desenvolvidos, tá? Porém, um fato também relevante nesse contexto é que, a despeito de termos mais pacientes com demência, nós somos um dos continentes que menos estuda os aspectos relacionados ao envelhecimento. Acrescentando as informações que você iniciou, falando da Lancet Commission, e dos 45% de potencial redução do risco de demências no mundo, quando a gente traz para o nosso país, eu sempre costumo dizer que a gente tem uma boa e uma má notícia, não é? A boa notícia é que a gente pode reduzir em 59,5% o número de casos de demência no Brasil. A má notícia é que isso ocorre porque a gente não está fazendo o dever de casa e não está tratando dos fatores de risco. Para terem ideia,
O exercício físico, se você pensar nos números mundiais, se a população fosse mais ativa e fizesse exercícios físicos, a gente reduziria em 2% o número de casos de demência no mundo, o que é um número extremamente relevante. Já pensando em Brasil especificamente, um artigo publicado em 2025 pelo mesmo grupo da Lancet Commission mostra que 5,6% dos casos de demência no Brasil seriam reduzidos se a gente pensasse especificamente numa população que fizesse exercício físico. E baseado nesses dados que agora falei, que são extremamente relevantes, eu repercuto aqui a importância do profissional educador físico no contexto da saúde cognitiva dos nossos idosos. E olha que a gente está falando só do cognitivo, né, Rafael? Fora os outros benefícios que são inúmeros, né? Rafael, complementando o Dr. Charles, eu acho que ele tocou em pontos importantes. A gente tem um plano de ação global, né, liderado pela OPAS, que tem a intenção de reduzir em 10%, tinha, né, a intenção de reduzir em 10% o nível de insuficiência física e até 2025 e 15% de insuficiência física até 2030. E estudo feito também pelo The Lancet em relação à tendência de insuficiência física. Quando eu falo insuficiência física, a gente está falando daquele indivíduo que não alcança os níveis recomendados pela OMS de 75 minutos por semana de atividade vigorosa ou 150 minutos de atividade física moderada. A gente não tem, esse estudo traz que a gente não está conseguindo alcançar essas recomendações. Então, quando a gente vê o paper, o Brasil está ali em vermelho, que a gente tem mais de 50% da população em insuficiência física. Esses números do último estudo, que foi em 2016, até esse, que pegou dados até 2022, a população idosa aumentou em níveis de insuficiência física em ambos os gêneros, em todas as regiões. Então, quando a gente pega esse recorte da insuficiência física, a gente entende que pessoas idosas também estão mais inativas, né? Digamos assim. Então, a gente não está alcançando aí todas essas recomendações, o que é um alerta adicional a essa questão que a gente está trazendo. Isso, e aí a gente tá numa década do envelhecimento saudável, né? Então, essas recomendações, né? Já estamos, na verdade, em 2026, né? Já estamos caminhando aí para a segunda metade, já estamos na segunda metade da década do envelhecimento saudável, né? E a gente percebe que ainda tem muita coisa a melhorar, né? Acho que cabe a nós fazer a nossa parte no dia a dia, nos nossos pacientes, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar, né? Eu acho que a gente vai vendo aqui ao longo desse episódio. E aí, Thalita, pegando realmente esse gancho, né, sobre essa importância do exercício físico, o que é que acontece no cérebro quando uma pessoa se mantém fisicamente ativa? E assim, existe um tipo de exercício físico mais eficaz para essa prevenção da demência? Hoje a gente sabe que o exercício físico ele vai atuar em múltiplos mecanismos relacionados à saúde. No cérebro especificamente, a gente tem hoje o conceito do músculo como um órgão endócrino, né? Então, a contração muscular, ela vai liberar substâncias bioativas que a gente chama de exercinas ou miocinas, que elas vão liberar, né, substâncias como, por exemplo, a irisina, que lá no cérebro ela vai estimular a síntese de fatores neurotróficos derivados do cérebro, como o BDNF, como o IGF-1, e juntas essas substâncias elas vão promover a neuroplasticidade, estimulando a neurogênese, a sinaptogênese e a angiogênese.
Isso tudo vai fazer com que também seja melhorado o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente tem o melhor funcionamento desse cérebro em relação ao exercício físico, à contração muscular, e aí a gente tem outros mecanismos que vão trazer também redução da neuroinflamação, da neurotoxicidade. Então, a gente tem um fator aí atenuante dessa fisiopatologia das demências, promovido pelo exercício físico nesse sentido. Eu acho que é importante também ressaltar, não é? E eu costumo sempre falar essa frase quando me reporta ao exercício físico, é que o exercício físico ela é uma explosão de coisas boas no organismo do indivíduo, não é? Na verdade, são neurotransmissores, hormônios, ah, fatores neurotróficos que aumentam. Olha, o exercício físico é o único tratamento. Agora estou falando não só de prevenção, mas de tratamento. No tratamento, por exemplo, da doença de Alzheimer, que aumenta o volume do hipocampo desses pacientes. Então, veja, não há nenhuma terapia medicamentosa que exerça esse efeito. Para a gente entender que até estruturalmente no cérebro, além de tudo que foi ressaltado, a gente tem um benefício, não é? Assim, e a gente comenta ainda que o estresse oxidativo reduz, não é? Quando a Thalita fala de neuroproteção, não é? De neuroplasticidade e fala de inflamação, eu rememoro a definição da inflammaging nessa história, não é? Que é a inflamação transformando o nosso processo de envelhecimento em um processo de envelhecimento patológico. E o exercício consegue reduzir a inflammaging e, por conseguinte, levar a um envelhecimento melhor sucedido. Perfeito, Charles. Obrigada por complementar essa resposta. E aí, o Rafael perguntou também sobre qual é o melhor exercício em relação à prevenção. E como profissional de educação física, eu acho que precisa ficar muito claro que, obviamente, que a gente tem as recomendações com maior nível de evidência, mas para a população em geral e para nós profissionais que a gente vai recomendar em consulta, aconselhar sobre o exercício físico, em primeiro lugar, o melhor exercício é aquele que aquele indivíduo consegue fazer, que ele gosta de fazer, que encaixa na rotina dele, que ele tem constância. Porque antes da gente falar em todos esses benefícios, como o Charles bem colocou, uma explosão de coisas boas, esse exercício precisa ser feito. E a gente sabe também que existem várias barreiras, em relação a gente conseguir manter essa rotina. Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui em relação ao melhor exercício é quebrar esse paradigma de que a gente precisa alcançar ali um nível ou uma intensidade ou um tipo de exercício específico, quando na verdade a gente tem benefícios em vários tipos de práticas, né? Em segundo lugar, eu acho que é importante a gente falar da diferença da atividade física, do exercício físico e do comportamento sedentário, porque muito provavelmente esses conceitos vão fazer parte da nossa conversa e a gente precisa também colocar cada coisa em seu lugar para que a gente consiga aproximar a prática de pesquisa. Então, a atividade física, ela é todo e qualquer movimento que exceda o gasto calórico basal, por exemplo, varrer a calçada. O exercício físico, ele é um tipo de atividade física, mas ele é estruturado, ele é pensado, ele é acompanhado, ele tem o objetivo de melhorar alguma aptidão física, enfim, a gente está falando dessa estrutura para alcançar um objetivo X. E o comportamento sedentário são altas horas sentado, reclinado ou deitado, com um gasto calórico muito baixo, um pouquinho acima do repouso, que a gente tem um número mágico aí de 1,5 m contando como comportamento sedentário. Então, voltando à sua pergunta, Rafael, sobre qual é o melhor exercício, a gente tem historicamente, né, o exercício aeróbico com maior nível de evidência para a cognição.
Mas aí a gente tem que se perguntar, por isso que eu coloquei historicamente, será que é porque tem mais estudos falando do exercício aeróbico ou em detrimento do exercício de força? E sim, né? A gente está estudando cada vez mais o exercício de força, mas a gente tem um volume maior de evidências aí em relação à atividade física aeróbica. O exercício de força, ele também vai ser recomendado em relação à prevenção. E aí a gente está falando de reserva. O que a gente quer aqui é construir uma reserva cognitiva, uma reserva muscular, para que essa pessoa, quando chegue à sua fase de declínio, a gente tenha aí uma reserva suficiente para não atingir ali aquele limiar de dependência, de um estado patológico. Ainda falando em prevenção, eu acho que é importante a gente trazer para essa conversa uma questão que ganha cada vez mais força, que é entender o movimento como um biomarcador motor. Então, a gente consegue, por exemplo, olhando a velocidade de marcha, predizer uma maior possibilidade de desenvolvimento de demência no futuro. Então, a gente tem um ponto de corte de 0,8 metros por segundo, mas o decréscimo de 1% já vai se relacionar com isso. E aí tem um termo que a gente também pode levantar aqui, que é a síndrome do risco cognitivo-motor, que é quando a gente tem uma queixa subjetiva de memória, que esse indivíduo não tem demência, e a redução da velocidade de marcha, aí confirmando a importância de olhar para esse biomarcador motor, porque quando existe o risco da síndrome do risco cognitivo-motor, a gente tem até 3 vezes mais chance de desenvolver demência, né? E aí, fechando aqui essa fala, a gente tem um estudo recente falando da quantidade de passos, né? Então, eles observaram aí idosos cognitivamente preservados por 14 anos. E aí a gente observou número de passos de forma direta, que é importante colocar isso também. Então, eles usaram tecnologia, né? Olhando ali os passos, não foi um questionário. E eles fizeram um PET também sobre beta-amiloide e a proteína tal. E o grande descoberta desse estudo foi que esse aumento da quantidade de passos foi capaz de preservar esse declínio em relação à proteína beta, à proteína tal, porque a beta-amiloide ela se manteve. A dose ideal, se é que a gente pode falar assim, e eu estou falando desse estudo porque a gente está falando de prevenção e ele trouxe essa visão da quantidade de passos ideal na fase pré-clínica, foi de 5.001 a 7.500 passos por dia, sendo uma quantidade de passos que conseguiu ali desacelerar esse declínio em relação ao acúmulo de proteína tal. Mas é importante que a gente diga que níveis mais baixos de atividade, como 3.000 a 5.000 passos, principalmente naqueles idosos sedentários, a gente entendeu que a dose-resposta se fez presente e qualquer aumento na quantidade de passos teve efeito protetor. Então, traduzindo isso para a prática clínica, a gente vê que o exercício físico, ele vai atuar como um protetor, né, contra a neurotoxicidade aí relacionada à proteína tal, e melhorando a qualidade de vida desse indivíduo. Excelente, Thalita. E aí, pegando o gancho aí da questão dos comportamentos de sedentarismo, né? O máximo que a gente puder tá incentivando nossos pacientes, né? E tem estudo que mostra, né? Uma meta-análise gigantesca desse ano, mais de 130 mil pacientes, mostrou que naqueles pacientes muito sedentários, né, com comportamento completamente sedentário, você estimular 5 minutos de alguma atividade física, né, movimentar-se, já mostrou redução de mortalidade a longo prazo, né? Então, assim, o movimento ele vai gerar benefício, né? Lógico que vão ter modalidades que mostram realmente uma evidência maior, né, diversos benefícios cognitivos, né? Você falou aí da evidência mais robusta no exercício aeróbico, né? Os exercícios multicomponentes têm ganhado cada vez mais força, né? Você está aliando aí o aeróbico o equilíbrio, o resistido, mas você estimular o paciente a sair do sofá, se levantar, fazer algum movimento, nem que seja dentro de casa, né?
né, aquilo ali já vai gerar benefício para aqueles pacientes muito sedentários, né? Exatamente, Rafael. E aí tem um conceito que você falou desse estudo de 5 minutos, que são os snacks exercises, então os lanches de exercício, né? Que isso também vai ter relação com redução de mortalidade, com melhora cognitiva, enfim, com uma proteção geral desse organismo quando você não só faz a interrupção do comportamento sedentário, que aí eu trago esse conceito mais estruturado na próxima pergunta, mas a gente também vai ter mais benefícios se a gente reduz comportamento sedentário e inclui um snack, né? Um estímulo pequeno de exercício nesse período. Vou dar um exemplo. Então, eu posso falar para o meu aluno idoso, para o meu paciente idoso, para ele se levantar toda vez que tiver uma propaganda no programa de TV que ele está assistindo. Mas eu posso pedir para ele se levantar e fazer flexão plantar 10 vezes segurando no sofá. Então, ele vai ficar em pé, apoiar as mãos numa postura ereta ali no apoio do sofá e vai fazer essa flexão plantar 10 vezes. Eu estou incluindo nessa interrupção do comportamento sedentário um exercício que vai melhorar, por exemplo, o retorno venoso dele. Então, isso também tem vindo assim com uma força grande de evidência. Eu acho que isso é muito valioso, porque a gente torna possível, mais palpável, mais entendível na rotina daquela pessoa idosa que ela vá se tornando mais ativa. Daí cabe bem a questão do ser ativo e do fazer exercício físico, não é? Então, assim, a gente quer uma população, obviamente, que faça exercícios físicos, mas também uma população que seja mais ativa. Não é? Traduzindo um pouco sobre esse estudo que você comentou, publicado na Nature em 2024, sobre a questão do número de passos, por que a relevância desse estudo? É que, na verdade, até então, não havia estudos considerando a atividade dos voluntários com os biomarcadores. É muito evidente que assim, o depósito beta-amiloide ele ocorre nos 10, 15 anos últimos da vida desse cidadão. Já a atividade tal é o que vai acontecer para desencadear a doença em si. Então, o beta-amiloide ele é um catalisador, mas quem faz o serviço sujo, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquele elemento que vai fazer a neurodegeneração é a proteína tal. Então, se você consegue reduzir a atividade da proteína tal nesses indivíduos, é evidente que você está, de uma forma ativa, contribuindo para a redução do risco e contribuindo para uma neurodegeneração mais tardia desse paciente. E isso é um benefício bastante pronunciado. Olha que nós estamos falando de número de passos, não é? Então, imagina se a gente considerar que alguns desses indivíduos, pensando em outras variáveis, fazem os 150 minutos de exercício por semana que a gente solicita. Então, a gente tem um ganho adicional aí nesse contexto. Então, é um ponto importante, é um ponto também para ser lembrado em relação ao próprio planejamento das nossas cidades, dos nossos bairros, que podem ter uma maior caminhabilidade, não é? Aí entra aí os arquitetos, gerontólogos, nesse contexto, né, fazendo um planejamento de bairros e cidades que são mais amigáveis à saúde do idoso geral, assim como à saúde neurocognitiva, e a gente tendo bairros com maior caminhabilidade, com maior o número de áreas verdes e áreas onde há uma interação social, você também vai ter mais saúde cognitiva. E aí a gente está falando de equidade também, né, Charles? Quando a gente fala da atividade física, falando dessa atividade física de todo e qualquer movimento acima do gasto calórico basal, né, de forma geral, a gente precisa trazer equidade também para esse debate, porque se a gente não dá segurança, se a gente não dá possibilidade, se a gente não dá espaço,
a gente está falando desse benefício para quem, né? Se tudo que a gente está falando aqui, a gente está relacionando ao domínio da atividade física em relação ao lazer, em relação à escolha. Mas a gente tem domínio da atividade física em relação a deslocamento, trabalho, trabalho doméstico, que a gente sabe que não vão trazer os mesmos benefícios e até trazer aí marcadores inflamatórios maiores, né? Então a gente precisa também trazer para o debate esse entendimento geral. A gente está falando aqui dos benefícios, a gente está falando quando a pessoa escolhe fazer uma caminhada, escolhe fazer um exercício, e até certo ponto aquela pessoa que vai ser ativa por consequência do seu trabalho, do deslocamento. Mas existe uma linha tênue aí em relação à segurança e oportunidade, em classes mais desfavorecidas, enfim, que tem um outro lado dessa conversa, né? Sem dúvida. Excelente. Então, quando o Charles falou sobre a diferença de realizar atividade física e exercício físico, eu acho que um conceito importante e que vem ganhando espaço e que a gente precisa falar também é o comportamento de movimento de 24 horas. Que eu acho que não basta mais a gente se interessar só se a pessoa idosa faz exercício ou não, mas como ela distribui as 24 horas do seu dia. Então, esse conceito traz para a gente a noção de que as nossas 24 horas são finitas e como a gente distribui domínio, atividade física, sono e comportamento sedentário nessas 24 horas também vai importar e também vai se relacionar com desfechos importantes de saúde, inclusive a cognição. Então, a gente tem estudo recente com dados do ELSA, do FETER, que ele vai falar sobre realocação. Então, o que que vai ser isso? Se eu trocar 30 minutos de comportamento sedentário por qualquer nível de atividade física na rotina, ou seja, nessas 24 horas, eu consigo associar isso a uma redução de 9% no risco de mortalidade por demência. Se eu substituir esse mesmo tempo de comportamento sedentário por atividade física de intensidade moderada vigorosa, essa redução pode chegar a 18%. Então, uma dica importante é não só mais perguntar sobre realiza exercício físico sim ou não, mas também como que funciona as suas 24 horas. E aí eu acho que a gente consegue ganhar um corpo maior em relação à recomendação do exercício físico, dessa atividade física, ao longo dessas 24 horas, talvez isso faça mais sentido até para a pessoa idosa entender sobre se movimentar, não se movimentar, quanto tempo eu fico parado, né? Porque a gente sabe que a pessoa, eu posso ter ido na academia às 6 horas da manhã, ter feito 1 hora de exercício. Mas eu tô sentada aqui gravando esse podcast, e daqui a pouco eu começo a fazer outra coisa, eu vou passar 8 horas sentada, né? Mais de 8 horas sentada. E aí eu tenho um tamponamento em relação aos benefícios que eu fui lá na academia. Eu continuo tendo um risco aumentado de mortalidade por todas as causas por causa do tempo do comportamento sedentário. Então, esse conceito do comportamento de 24 horas, ele parece também trazer para a gente uma oportunidade de organizar toda essa dinâmica de não movimento e movimento que vai ter aí benefícios para a saúde também. Excelente esclarecimento, Thalita. E aí, continuando com você, né, uma dúvida frequente de nossos pacientes ou os familiares, né, ou dos seus alunos, né, é depois do diagnóstico de demência, né, a demência se instalou. Ainda faz sentido incentivar essa prática de exercício físico, Thalita? Total, aí a gente vai ter uma importância do exercício físico como tratamento, né? E aí o nosso foco vai mudar também, né? A gente estava falando de prevenção, agora a gente está falando de tratamento, mas prevenção também de outras questões, porque a gente não está falando só da cognição, né? A gente está falando também de uma pessoa que está envelhecendo, que a demência ela vai trazer o maior risco de queda, de fragilidade, de hospitalização, de institucionalização e implementar, inferir melhora nas capacidades físicas não tem relação direta com o prosseguimento dessa demência, né? E aí a gente vai ter o tipo de exercício multicomponente como um mote central. Então, vou trazer uma sessão de exercício que vai trabalhar ali força, marcha, equilíbrio,
E também a cognição, então a gente tem uma evidência maior em relação a isso, mas o que eu acho que a gente tem como oportunidade nesse momento de diagnóstico é entender como que essa pessoa idosa está lidando com esse diagnóstico, como a família está lidando com esse diagnóstico, ajudar em relação à atuação multidisciplinar, recomendar a entrada também de outros profissionais que vão ser importantes, então se não tem um médico geriatra, recomendação de um médico geriatra, de um estímulo cognitivo. Então, a gente tem outros papéis também a partir desse diagnóstico, além do exercício físico, que vai ser fundamental. E adicionando e vice-versa, não é? Então, cabe também a nós, profissionais de saúde, da medicina, profissionais geriatras, lembrarmos da importância do profissional educador físico. Vejam que estamos falando aqui exatamente a mesma língua. A Lita fala da importância do acompanhamento do geriatra, e nós, na geriatria, na gerontologia, também conhecedores da gerontologia, denotar para o paciente a importância do educador físico, não é? Denotar para o paciente a importância da atividade física e para os familiares, não é, dos pacientes com doença de Alzheimer, porque existem efeitos já muito bem descritos, não só em artigos específicos, mas já em meta-análises, não é, com vários artigos, efeitos na cognição global, efeitos na atividade de vida diária. Então, a gente sabe que esses indivíduos com quadros demenciais que fazem exercício físico, eles ficam mais independentes por mais tempo. E isso é um ponto extremamente importante nesse contexto, o nível de independência. Há um aumento, como a gente citou anteriormente, na quantidade de neurotransmissores, inclusive da acetilcolina, o que também traz uma melhora cognitiva dentro do contexto do neurotransmissor. Há, como comentei anteriormente, um aumento do volume do hipocampo, sendo esse o único tratamento entre medicamentosos e não medicamentosos que provê ao paciente esse efeito, aumento do volume hipocampal. Vejam o quanto isso é importante, não é? Então, assim, são diversos potenciais benefícios, inclusive no que diz respeito à progressão da doença. A gente sabe que mesmo 1 ano e meio depois da parada do exercício físico, aqueles pacientes que faziam exercício regular, eles, mesmo tendo parado, eles têm benefício em relação aos que não faziam por até 1 ano e meio depois de terem parado. É evidente que isso não é uma sugestão de parar o exercício, mas é para dizer que, mesmo depois de parar, esses pacientes ainda têm benefício até 1 ano e meio depois da parada. E é que nós possamos ter idosos ativos, é evidente, porque a gente escuta muito essa conversa no consultório, né? Ah, não, doutor, eu não preciso de ir para academia, de fazer exercício físico, porque eu já faço muita coisa em casa. Eu cuido do jardim, eu ando pela casa o dia inteiro, eu vou ao supermercado, e eu sempre parabenizo, eu digo, que fantástico, que ótimo que o senhor, que ótimo que a senhora é ativo, mas é muito importante introduzir no contexto da sua atividade o exercício físico. Charles, perfeito. Eu já virei sua fã, hein? Coisa boa, e o Porque seu? E eu acho que assim é importante a gente falar, a sua fala é muito importante sobre o profissional de educação física, que ganha cada vez mais papel na área da saúde. Então, nós somos profissionais da saúde, mas como é importante a nossa especialidade, né? Porque uma coisa que você falou que me marcou muito é que a gente está falando a mesma língua, e eu acho que a especialidade em gerontologia me traz essa habilidade. Né? Então, esse é um ponto importante. A gente precisa sensibilizar os profissionais de todas as áreas, mas também os profissionais de educação física, que a especialização, a titulação, está envolvida nos congressos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o nacional, os regionais. Vão te trazer essa visão e também essa habilidade, né, de conseguir dialogar com a equipe multi
e trazer o melhor serviço, o melhor trabalho para a pessoa idosa. Inclusive, Thalita, temos cada vez mais profissionais da educação física na gerontologia, profissionais da educação física nas diretorias das secções das SBG, da Sociedade Brasileira de Geriatria, em vários estados. Né? Estive agora recentemente no Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e o presidente da gerontologia do Congresso, o Ney, um educador físico, não é, com bastante conhecimento no contexto da saúde e no contexto do envelhecimento bem-sucedido. Então, fantástico, acho fantástico esse crescimento do interesse e o crescimento em número de educadores físicos afins da gerontologia. Assim, a gente vai ter, sem dúvida, uma população idosa mais saudável. Com certeza. Na nossa própria seccional Ceará, né, nós temos a nossa diretoria, o Samuel, que também é É, educador físico, né? todos queridos, gente. Eu estou muito feliz. A gente tem crescido bastante. Isso é muito bom. E na prática a gente vê exatamente isso que vocês falaram, né? O quanto faz a diferença pra gente, eu vou pegar aqui, falar em nome também do Charles, o quanto faz a diferença pra gente como geriatra quando o nosso paciente ele tem uma equipe multi que nos auxilia, né? Faz muita diferença a evolução desse paciente quando ele tem uma equipe multi ou quando é só a gente conduzindo. E outras, da mesma forma, colegas que conduzem, por exemplo, uma nutricionista, que o paciente muitas vezes não tem geriatra, né? E elas às vezes relatam, puxa vida, como às vezes faria diferença para esse paciente. Então, realmente é falando a mesma língua, tudo em benefício do nosso paciente, né? Ajuda muito, né? E aí, para dar continuidade, assim, uma dúvida que muitas vezes os pacientes têm muito e que muitas vezes eles acabam usando muitas vezes como justificativa para adiar o início de exercício físico, né? É essa avaliação prévia, né? Então, existem cuidados especiais, Charles, que precisa-se o paciente ter para iniciar um programa de exercício físico? Sem dúvida, meu caro, sem dúvida existe, e já começando a dizer o seguinte: nós estamos diante de uma população cuja principal característica é a heterogeneidade. Então, nós temos idosos completamente ativos, independentes, autônomos, e idosos já com algum grau de dependência física ou psíquica, assim como idosos frágeis e completamente dependentes. Todos eles têm indicação de mais atividade e têm indicações de exercícios físicos. Todos. A questão é que a gente precisa considerar a heterogeneidade dessa população e as necessidades de cada paciente. Então, em primeiro lugar, esse trabalho deve ser individualizado, não é? E voltado para a necessidade daquele indivíduo. É evidente que uma avaliação cardiológica cuidadosa inicial, não é, onde a gente vai afastar a possibilidade, um controle adequado da pressão arterial, um controle adequado de doenças como diabetes ou as dislipidemias, a cessação ou a redução do tabagismo, não é? Todos esses pontos devem ser conversados durante essa consulta inicial, além da avaliação de prováveis arritmias ou doença coronariana. Para todos, e principalmente para aqueles que têm antecedentes familiares relacionados a isso. Após essa avaliação cardiológica, é de praxe que a gente faça um relatório, né, endereçado ao educador físico, endereçado à academia que o paciente está procurando essa assistência, não é, para que haja um direcionamento no contexto de saúde daquele paciente. Também é importante falar, a gente está falando de cognição, não é, pessoal? Mas muito importante falar dos benefícios do exercício físico sobre a questão da depressão, que é uma doença psiquiátrica que acomete um grande percentual de idosos e que também pode levar a um déficit cognitivo e até mimetizar casos de demência. Então, eu falo que é uma explosão de coisas boas, então também nessa explosão, além da acetilcolina, que é responsável pela nossa cognição, além da dopamina, que diz respeito ao movimento,
Também a serotonina, que diz respeito ao nosso humor, tudo isso pensando na nossa saúde neurológica, né, na saúde do nosso cérebro, o exercício físico pode trazer. Eu acho que falar sobre essa questão prévia do exercício, como o Charles colocou, sobre todos os cuidados e sobre o relatório, me fez lembrar da importância também de quando esse profissional recebe essa pessoa idosa, que ele também implemente a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, com testes que visam ali mensurar a aptidão física em qualquer estágio que esse indivíduo esteja, também com instrumentos em relação à cognição, por exemplo, o TUG com a dupla tarefa, dando para a gente uma informação sobre o custo da dupla tarefa, já que a gente está falando de uma doença progressiva, então a gente precisa ter a noção de que está começando com aquele indivíduo antes ou depois de diagnóstico, mas que existe uma visão longitudinal e que isso vai ser importante como parâmetro comparativo, não só para a prática, mas também como um relatório pré-consulta para o médico geriatra, por exemplo. Então, eu costumo rastrear os meus alunos, meus e da minha equipe, para que a gente tenha um relatório pré-consulta com esses dados, com dados pré e pós-sessão, de pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, observação, para dar um suporte também para o médico geriatra pré-consulta em relação a esse acompanhamento que vai ser importante, né? Mas que, de fato, uma avaliação multidimensional vai ser importante também para a equipe multi. Estou falando aqui como profissional de educação física, mas isso vai ser importante para qualquer especialidade, para que exista essa troca quantitativa também em relação a esse trabalho. Ótimo, excelente. E aí, Thalita, agora a gente vai percorrer um pouquinho as diferentes fases da demência, né, quanto a essa prática de exercício físico. E aí eu queria colocar também, já iniciando, a gente vai começar por essa fase leve, né, quais são os exercícios mais adequados, os principais cuidados. Eu queria também trazer uma observação que eu acho que é importante, que eu acho que é uma dúvida muitas vezes de muitos familiares, até muitos profissionais, muitos médicos, e a importância também da fisioterapia e essa relação que existe com o educador físico, né? Muitas vezes o médico fica na dúvida, quando que eu vou encaminhar para um fisioterapeuta, para um educador físico? Puder dar uma pincelada também para nos ajudar, acho que vai ser muito importante esse esclarecimento. Tá ótimo. Eu acho que falando em relação ao exercício nessa fase leve, uma coisa que eu gosto de pontuar é quando a gente tem oportunidade de construir vínculo com essa pessoa idosa. É onde a gente tem a oportunidade de construir ali um arcabouço de ferramentas, como preferências, história de vida, música, o que vai fazer aquela pessoa feliz, o que dá prazer, como ela gosta de estar, que isso vai ser essencial para a manutenção do exercício físico e do movimento em fases mais avançadas. Então, eu acho que quando a gente fala em troca com a fisioterapia, eu penso muito também de forma longitudinal, onde a gente vai ter uma importância muito grande na fase pré-clínica, na fase leve, na moderada. Não existe nada que impeça o profissional de educação física de atuar com a pessoa idosa até fases avançadas, mas eu acho que a gente ali na fase moderada começa a ter a necessidade de trocar com a fisioterapia. Então, o que acontece muito comigo é que eu vou introduzindo a fisioterapia, por exemplo, eu atendo uma pessoa idosa 4 vezes por semana. Na fase moderada, eu começo a colocar o profissional da fisioterapia e diminuir os meus dias. Né? E aí a gente vai fazendo um combinado, quando possível, para que numa fase mais avançada, onde a fisioterapia com recursos mais passivos, com a fisioterapia respiratória, com a importância maior de manutenção da pessoa idosa em posição ortostática, em transferência, em, por exemplo, sustentar a postura sentada para fortalecimento de tronco, de alcance funcional, várias coisas que vão ser importantes numa fase mais avançada para que esse profissional da fisioterapia também tenha a oportunidade de construir numa fase moderada e também com que eu, Thalita, que estou atendendo essa pessoa idosa desde fase pré-clínica, possa dar para ela também de recurso. Então, olha,
uma questão que é muito importante são as alterações comportamentais, que para mim é a maior barreira para a prescrição de exercício na demência. Então, agitação, apatia, o transtorno de sono, o idoso que perambulou durante uma madrugada inteira, como é que ele vai te receber para conseguir fazer exercício? O que que eu tenho de recurso para lidar com isso? Vai ser a música? Vai ser falar, não, vamos lá passar um batom, porque eu sei que essa mulher, ela usava um batom vermelho na vida dela, e isso vai fazer com que eu consiga, de alguma forma, uma entrada para que o movimento, nem estou dizendo o exercício nesse caso, seja possível naquele dia. E aí, como habilidade desse profissional, a gente precisa também que ele entenda que tirar a pessoa idosa da cama naquele dia pode ter sido um sucesso. E muitas vezes esse profissional sai da casa dessa pessoa achando que ele não fez um bom trabalho. Então, a gente precisa ter muito conhecimento sobre alterações comportamentais, sobre quais gatilhos que a gente pode utilizar, quais recursos a gente pode utilizar para aquele indivíduo. Então, falar de cuidado centrado na pessoa é importante para que aquele dia seja vencido e que no próximo dia a gente vai conseguir implementar uma bela sessão multicomponente para aquele indivíduo idoso. Mas, de fato, isso vai ser importante. Essa interação múltipla da educação física com a fisioterapia, e também falar sobre esses aspectos comportamentais e como a gente pode unir forças para lidar com isso. A interdisciplinaridade é fundamental aí, né, Thalita? Inclusive, assim, não só as intervenções não farmacológicas, mas por vezes farmacológicas também relacionadas aos sintomas comportamentais. E às vezes, não é, e não é raro isso acontecer, quem mais convive com esses pacientes, por exemplo, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, a estomaterapeuta, o nutricionista, pode trazer informações-chave para que a gente possa entender melhor os sintomas comportamentais e, dessa forma, tratar de uma forma mais direcionada e mais assertiva. Excelente. Nessa resposta, a gente já conseguiu abordar aí as diversas fases da demência, né? E aí, já partindo, já quase encerrando aí o nosso excelente podcast, eu queria direcionar para o Charles os principais desafios, né? O que é que você vê, Charles, como os principais desafios para iniciar e manter a aderência de pessoas idosas com demência quanto a essa prática de exercícios físicos e como agir para vencer essas barreiras? Em primeiro lugar, ressaltar para o paciente saudável a importância da prevenção, não é? O quanto prevenir é mais barato, o quanto prevenir é melhor para a vida, né? Vai trazer uma linha de vida no tempo de vida dele muito mais ativa, muito mais autônoma e muito mais saudável. Tá? Então, o primeiro ponto é ressaltar o quanto o exercício é importante. E trazer esse aspecto, prevenção de doenças como a doença de Alzheimer, tem sido, para mim, uma justificativa bastante relevante para os pacientes começarem a fazer o exercício, tá? Porque eles têm menos medo, muitas vezes, da morte do que de ficar dependente, do que de ter uma doença como a doença de Alzheimer. Então, trazer esse aspecto da prevenção é importante para já iniciar o exercício físico quanto antes. Quanto antes iniciar, mais benefícios e melhor o paciente vai chegar. Para aqueles pacientes que já adoeceram, não é? A importância de sensibilizar não só o paciente até o momento em que ele tiver o entendimento, não é? E que até o momento em que ele possa ainda ser tomador de decisões, mas notoriamente sensibilizar os familiares para a manutenção desse tipo de atividade. Não é? Mostrar o quão importante é e lembrar do fator, não só o fator relacionado a uma melhor evolução do quadro, né, a um alentecimento da progressão do quadro demencial, como também como um fator atenuante dos sintomas comportamentais que a Thalita aqui comentou, que são algo que pode tornar mais difícil o tratamento, mas a gente lembra que o exercício físico ele é um fator atenuante também desse tipo de sintoma, assim como trazer para a família um tempo maior de autonomia que nós certamente teremos num paciente ativo e num paciente que faz exercícios físicos, que pratica exercícios físicos.
e procurar profissionais especializados. O quão importante e quantos resultados são diferentes quando a gente lida com um profissional entendedor, um profissional estudioso, um profissional especializado em gerontologia. Isso faz muita diferença em todos os contextos. Estou falando do educador físico, do fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, enfermeira estomaterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, o odontólogo, dentre outros profissionais, o assistente social, não é? O arquiteto. Então, se eu quero fazer um projeto numa casa de um paciente, se eu quero lançar um projeto de um bairro, um novo bairro que é projetado para o idoso, eu preciso também de profissionais da arquitetura, profissionais da engenharia civil, sensíveis e estudiosos das questões e das necessidades dos idosos. Então, hoje, a gente precisa de uma gama de profissionais especializados. A nossa população já envelheceu, não é só está envelhecendo, mas ela já envelheceu e continua envelhecendo, e a necessidade de tais profissionais se torna premente cada vez maior. Perfeito, Rafael. Queria complementar o Charles falando confirmando, né, tudo que ele está falando de suma importância e falando do que quando a gente fala de pessoas idosas com demências e a gente levanta esse assunto das barreiras em relação à prática do exercício físico, a gente tem uma classificação de barreiras intrapessoal, interpessoal e ambiental. Mas, curiosamente, quando a gente tem essas pessoas idosas sendo entrevistadas, né, ou seus cuidadores, os motivos mais comuns em pessoas idosas saudáveis na comunidade, que é, por exemplo, doença, dor, lesão, falta de segurança, barreira ambiental, não se colocam. O que se coloca é outro assunto muito importante que a gente também quer levantar aqui, é a questão das barreiras em relação ao suporte do cuidador, ou seja, como que esse cuidador ele fica sobressaltado e sobrecarregado em relação ao cuidado da pessoa idosa, mas também como que o Charles falou, né? A gente tem, quando a pessoa idosa com demência ou não, ela é mais ativa, a gente tem um ciclo virtuoso, porque essa pessoa vai ser independente por mais tempo, esse cuidador também vai ser menos sobrecarregado. Então, queria pontuar sobre isso também. Muito bem, Thalita. Então, estamos chegando praticamente no final do episódio. Eu queria pedir para vocês tirarem esse um minutinho aí para considerações finais de vocês e a gente finalizar esse excelente momento de interação e de conversa aqui sobre exercício físico, tá? Eu gostaria, em um minuto, de agradecer demais à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia pelo convite e por trazer assuntos tão relevantes para o contexto dos profissionais e para o contexto dos leigos que têm interesse em aprender mais sobre a questão da saúde do idoso. Uma alegria conversar com o Rafael, meu ex-ligante da Universidade Federal do Ceará. Eu sou supervisor da Liga de Geriatria e Gerontologia da universidade e tenho aqui um ex-ligante e atual professor, né, da Universidade de Fortaleza, e fico muito orgulhoso de poder participar com ele, e uma alegria imensa conhecer a Thalita, né, uma profissional de educação física com tanto conhecimento no contexto da gerontologia, da saúde, e inclusive das patologias mais frequentes entre nossos idosos. Foi uma conversa muito produtiva, onde eu muito aprendi, e gostaria de agradecer aos dois que aqui estão e agradecer a todos que estão nos ouvindo. Igualmente eu agradeço, Charles, foi um prazer poder estar aqui com você, com o Rafael, conduzindo de forma tão prazerosa essa conversa,
poder estar com 2 médicos geriatras de excelência e poder colocar aqui o conhecimento, poder colocar a importância do profissional de educação física, que é algo que a gente tem trabalhado, né, dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e a gente tem o grupo de interesse em atividade física e longevidade, que eu tô como coordenadora, mas também coordeno junto com o Rodinei, lá do Pará, e o Daniel Vicentini, lá do Paraná, e a gente tem excelentes profissionais de educação física dentro do grupo de interesse, a gente tem objetivos muito caros para nós dentro do trabalho desse grupo de interesse, mas ele é multidisciplinar, então médicos geriatras, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e qualquer profissional que tenha interesse nessa temática é bem-vindo, só falar com a gente tem um forms de entrada e a gente se organiza em grupos de trabalho. Então, a gente tem como objetivos para esse tempo do grupo de interesse a produção de um manual que vai orientar os profissionais de saúde dentro das oportunidades de atividade física no SUS, porque a gente quer falar também sobre equidade e atividade física, mas também uma recomendação de especialistas para que a gente traga pela SBGG, que é algo que a gente quer muito fazer, que a gente precisa de ajuda, de braço, de pessoas competentes, como vocês também. Então, fica aqui um convite para elaborar essa recomendação. Então, agradecer a SBGG, a gestão atual, as gestões anteriores, que têm dado grande espaço para a gente, como profissional de educação física, falar sobre exercício físico. Agradecer todo o apoio, todo o carinho, eu amo fazer parte de todo esse ecossistema que é a SBGG. Muito bem, pessoal. Olha, excelente, né? Sempre é um prazer, né, estar conversando com o professor Charles, né? Vou chamar de professor porque vai ser sempre meu professor, com quem eu aprendi tanto e continuo aprendendo, né? E foi muito bom esse momento, tá? De reencontrá-lo. E um prazer imenso ter conhecido você, Thalita. Foi ótimo, a troca, tá? Foi maravilhosa, né? Você realmente tem muito a contribuir com tanta gente, né? Tantos profissionais, com tantos idosos, né? E a gente fica muito feliz de ter tanta gente boa cuidando dos nossos idosos aí pelo Brasil, tá? E agradecer a SBGG pelo convite, né? De estar contribuindo aí para que esse conhecimento seja difundido, né, que possa crescer cada vez mais a mensagem, a importância do cuidado aos nossos idosos, tá certo? Então, excelente, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do SBGG Cast, né? A principal mensagem, né, que fica aqui é que o movimento ele é saúde, mas também ele é cuidado, né? O exercício físico ele pode contribuir para a saúde cerebral, ajudar na prevenção de demências e continuar trazendo benefícios mesmo quando a doença já está presente, sempre respeitando as possibilidades e as individualidades de cada pessoa. Agradeço aos nossos convidados pelas reflexões e a você pela audiência, tá? Continue acompanhando os conteúdos da SBGG e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.